estamos a atravessar o Médio Oriente. Uma das zonas mais tensas e perigosas do mundo na atualidade. Mano, isto são tiros. Ouvimos tiros, estamos a ir embora, não percebemos onde é que vem. Começámos esta aventura na Jordânia, onde, abençoados no mesmo rio onde Jesus foi batizado, tentámos cruzar a fronteira para Israel, mas sem sucesso. Cruzámos a fronteira para a Síria, um dos países mais perigosos do mundo. É um míssil. Isto é um míssil que rebentou aqui. Por lá, vimos os traços da guerra, ouvimos os relatos de quem passou por ela e vimos os esforços de quem está a recomeçar a vida após a queda de uma ditadura de mais de 50 anos. Soldados, armas, bases militares, mísseis, tanques e engenhos explosivos foram para o nosso cada dia, mas no final, a Síria revelou-se através das pessoas que nos mostraram o melhor de um dos países mais afetados pela guerra no Médio Oriente. Estávamos agora no Líbano, mais propriamente em Beirute, onde absorvemos as primeiras impressões do país mais tenso e mais próximo de rebentar nesta região. Estás a gozar, mano. Mano, estás a gozar. That's not a sound effect, that was... Mano, estás a gozar. Apanhaste isso em câmara? Apanhei. That was an explosion. Mano. Puto. The birds in the background are flying. The workers don't seem to care. But yeah, welcome to Lebanon. Nos últimos dias, pela Síria, estivemos envolvidos em situações tensas. Quase que acabávamos presos. Fomos avisados com tiros de onde nunca soubemos de onde vieram, estivemos em territórios ainda mergulhados na guerra e fomos constantemente interrogados. Mas no Líbano, estivemos frente a frente com os chefes do Hezbollah, a maior milícia do país. Entramos no bairro mais perigoso de Beirute, onde acabámos a jogar à bola com crianças de um campo de refugiados palestinos, controlado pelo Hamas. Neste último vídeo no Médio Oriente, saímos de Beirute para tentar escapar ao ciclo vicioso de problemas, armas e guerra, explorando o lado bonito e histórico do Líbano. Mas isso não durou muito tempo. Estamos a sair agora da capital de Beirute, capital do Líbano, e estamos de volta à estrada, alugámos um carro, e continuamos rodeados de checkpoints, andamos a parar em tudo quanto é sítio, estamos a ser controlados várias vezes e parece-me que aqui é muito mais intenso e muito mais tenso também do que na Síria, porque a qualquer momento sentes que pode rebentar alguma coisa e na verdade rebentou. Há bocado estávamos a gravar e conseguimos captar em vídeo uma explosão de um rocket. Acreditamos que tenha sido um rocket a ser interceptado, isto também porque mostrámos às pessoas locais e eles disseram que podia ser isso por causa do som. E é curioso que nesta zona onde nós estamos agora, estamos num bairro controlado pelo Hezbollah, por causa destas bandeiras pretas que estamos a ver. E para quem não sabe, a Hezbollah é um grupo militar que controla a parte do país, tem muita influência, são muçulmanos Shia, fazem muitos problemas para as pessoas. Esta zona é controlada por eles, então não podemos estar a filmar muito, porque eles são um bocadinho contra isso e há muita gente que vai presa por causa disso. Então a câmera está aqui em baixo para ninguém ver, mas um bocadinho tenso aqui. O Hezbollah dispara drones, rockets e mísseis. Israel ataca o sul do Líbano já há 10 meses. E o Hezbollah tem dado um tipo de resposta que tem surpreendido, em parte, os planeadores militares do lado de Israel. Esta é uma antiga cidade romana. Não tem aqui absolutamente ninguém. Temos esta cidade muito bem conservada só para nós. E esta é uma das vantagens de visitar lugares como o Líbano, que não são turísticos. Neste caso em específico, esta é uma cidade romana muito bem conservada e o facto de não haver aquela estrutura, aquela tradição do turismo por aqui, permite-te andar pelos lugares de uma forma muito mais livre. Se fosse na Europa, por exemplo, além de estares a pagar tipo 30, 40 euros, terias muitas pessoas por aqui e não terias perspectivas diferentes dos lugares como tens aqui. E este é o exemplo perfeito. Isto aqui, por exemplo, está muito bem conservado e a perspectiva que tens aqui de cima é espetacular. De outra forma, não seria a mesma coisa.
Às vezes um país ou um lugar não ser turístico não quer dizer que não tenha nada para ver. Às vezes só não foi descoberto e neste caso, ainda bem. O Médio Oriente é uma autêntica caixa de surpresas e o Líbano, este país em específico, acho que está a ser mesmo a maior delas todas. E talvez na Câmara não se ouça por causa... E talvez na Câmara não se ouça por causa da lapela, mas está-se a ouvir tiros. E já há algum tempo. Bem-vindos ao nosso quarto de luxo. Este quarto para 2 pessoas custa 2 milhões de lira. Aqui com uma vista para a cidade incrível. Olha só para isto. Dá para ver aqui umas ruínas muito perto. Temos televisão, que é mais ou menos uma queda de computador, mas se queres usar... O chefe do hotel disse que é preciso segurar isto com fita cola, então não vamos fazer isso. O quarto não tem casa de banho, tem uma partilhada ali atrás, mas dá para lavar as mãos se quiserem. E sim, o quarto é isto. Esta porta aqui é para outro quarto. Bora ver a casa de banho. Para ir à casa de banho é passar por a recepção, com grande vista de uma ruína ali atrás. E é preciso entrar aqui para dentro, que isto aqui quase nem cabe aqui, é muito baixo. E vamos lá ver, isto é a casa de banho e ver, não está muito limpa, mas para o preço também não se pode pedir muito. Ficas aí, Gonçalo. Tchau. E é isso. Dizem nos comentários se ficavam aqui por 8 euros por noite. Isto é a vista da recepção. Bem-vindos à cidade de Baalbek. Israel realizou novos bombardeios no sul de Beirute. Pela primeira vez em 4 meses, quando um cessar-fogo com o Hezbollah entrou em vigor. Bom, mais um dia no Líbano. Hoje, se Deus quiser, vai ser um dia mais tranquilo, porque nos estamos fartos de coisas tensas, de guerra, então vamos nos afastar, vamos acalmar e conhecer aqui esta zona das montanhas, que é muito bonita. Pois, tens razão. Depois de uma semana na Síria e Beirute, também estou farto de guerra. É tudo igual, não é? Já sou tudo igual. Temos ouvido tiros em quase todo lado, temos visto balas na parede, então, e as notícias também nos estão a começar a assustar, temos avião para apanhar, a questão do espaço aéreo também está a começar a deixar-nos preocupados para sair daqui, então vamos aproveitar os últimos dias e ter uma viagem um bocado mais tranquila, mais normal, digamos assim. Meu, o cheiro é intenso e tu sentes de forma instantânea. Tudo isto aqui são campos de sopa, de brócolos, de caldo verde, o que quiserem chamar. Isto é enorme. Eu achava que íamos ter um dia normal, tipo fora de coisas ilegais, mas... Meu Deus, isto é surreal. Bem, para chegar aqui tivemos que passar no meio das ribeiras de água e andar aqui no meio da plantação. E é curioso que encontramos aqui uma pessoa a trabalhar, a outra lá ao fundo, é da Síria, e pá, não fala inglês, mas no fundo o que ele diz é que isto é utilizado para chás e também para acalmar, daquela forma que nós sabemos. É interessante, é muito curioso e ver uma plantação deste tamanho, que é só a maior do Médio Oriente, é muito impactante. Estive a falar com ele, não se percebe muito, o gajo não fala inglês. Do que eu percebi é que ele é de Raqqa, que é uma cidade na Síria que foi controlada por ISIS, e parece que ele fugiu de lá durante a guerra e está aqui a trabalhar nas plantações. E por falar em sírios, era nestes campos de sopa que Bashar al-Assad plantava para vender para o estrangeiro e até internamente aqui no Líbano. Era com esse dinheiro que ele financiava as suas tropas e continuava a lutar, a tentar recuperar o poder que a população tanto queria. Estava tudo interligado aqui no Médio Oriente. Está ali uma casa, já estamos aqui há algum tempo, eles já pararam para olhar várias vezes, então vamos sair daqui. Não queremos problemas para nós, muito menos para eles,
porque não parece que seja legal estar aqui desta forma a gravar. Hello. Hello, how are you? Good, how are you? Thank you. Finalmente estamos mais descontraídos, dá uma voltinha e aqui à nossa frente estão as árvores que fazem parte do património do Líbano, que inclusive aparecem na bandeira do país. Então são árvores muito importantes para eles aqui. Viemos pedir agora aí um cafezinho para acordarmos, com leite. Vou pagar com o N26 e tu podes fazer o mesmo. Vais ao segundo link da descrição, utilizas o link, código, e ao fazeres uma compra no valor de 20 € ou mais, recebes em estilo cashback 20 € também. Então aproveita a promoção, N26 e é isso. Anda cafezinho. Durante mais de 2 semanas aceitámos o desafio de percorrer alguns dos países mais tensos do Médio Oriente. Mas a questão que se faz agora é só uma. Qual será a próxima aventura? No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e adere ao Patreon para conteúdo exclusivo. Confere os links da descrição e documentário fixado e quanto a nós vemos num próximo vídeo. Até mais!